Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar o capítulo Textos que informam. Quando nós pensamos assim, textos que informam, são textos que vão o quê? Nos informar alguma coisa. Pode ser uma notícia atual, pode ser um fato histórico, pode me informar uma receita, né? Tem várias formas onde a gente pode buscar informação. Pensando aqui nisso, o nosso capítulo agora, que você vai conhecer, nós vamos analisar textos que nos mantêm informados sobre o que acontece de importante e interessante ao nosso redor. Pensando nisso, vamos ver aqui na seção Conversa Vem sobre este tema. Saber o que acontece à nossa volta nos ajuda a refletir, a planejar e a tomar atitudes acertadas, como por exemplo, se eu for olhar a previsão do tempo antes de sair de casa, eu vou o quê? Estar me planejando. Eu vou poder observar o que provavelmente vai acontecer para me organizar, certo? De que maneira uma informação sobre uma ponte quebrada ou sobre a previsão do tempo pode interferir em nosso dia a dia? De que forma que vocês acham? A previsão do tempo, eu já dei para vocês a dica agora, né? E a ponte que quebrou? Como que essa informação pode ser útil para mim? Eu posso ter que passar por aquela rua, por aquela ponte, para ir de um lugar a outro? E aí a ponte está quebrada? Se eu já sei que ela quebrou, que está com um problema naquele local, o que eu vou fazer? Já vou sair do meu lugar de origem, programado para ir por um outro trajeto. Vocês lembram de um exemplo que eu falei sobre uma árvore que pode ter caído durante a noite no meu trajeto da minha casa para a minha escola? Se eu ligo o rádio e já fico sabendo dessa notícia, o que eu vou fazer? Vou desviar o meu caminho. Então tá aqui a importância de uma informação. Continuando aqui, olha lá, o valor da informação. Você vai ler agora um texto publicado em um jornal de grande circulação em nosso país, ou seja, que é lido por muita gente. Então, um jornal de grande circulação é aquele que é lido por muita gente, muitas vezes pessoas de diferentes estados, diferentes cidades, ok? Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura deste texto. Menina emociona ao pagar em dobro contribuição na escola, para quem não puder. Ao entregar a sua colaboração de R$ 3 para os chocolates de Páscoa da classe, a aluna Anita Cauana, de 8 anos, decidiu doar outros R$ 3 para uma criança carente. Anita Cauana Alvarenga, de 8 anos, conversava com os pais na última sexta-feira, 29, na cidade de Cruzília, sul de Minas Gerais, quando teve uma ideia que emocionaria sua família, a professora e os colegas de sala de aula. Ela trouxe um bilhete da escola solicitando uma contribuição para a lembrancinha de Páscoa que será entregue aos alunos, e nós começamos a comentar a respeito das crianças carentes que só vão ganhar esse chocolate, relata a mãe Ana Paula de Alvarenga, de 35 anos. Segundo ela, no momento em que a filha ouviu aquilo, a vontade de colaborar surgiu. Na hora, ela perguntou se poderia entregar o valor dela e de mais uma criança que não tivesse condições financeiras para ajudar. E nós dissemos que sim. A firma auxiliar administrativa que entregou R$ 6 à menina.
com vergonha de falar a respeito da doação na frente dos colegas na sala de aula, Anita escreveu um bilhetinho explicando a destinação do dinheiro e entregou à professora Tassiana Ferreira Martins, de 38 anos, durante a aula. Ela pediu que eu lesse aquele bilhetinho, mas na hora eu imaginei que fosse apenas o dinheiro enrolado em uma folha de papel, comentou a educadora, que se emocionou quando parou para ler o que a criança havia escrito. Ela falava que 3 reais eram dela e que os outros 3 eram para uma criança que não tivesse dinheiro. Quase chorei de emoção quando vi aquilo. Então, logo aqui embaixo, pessoal, nessas letras menores, tem de onde este texto foi retirado. Então, a gente pode ver aqui que ele foi retirado da Gazeta do Povo, do site do jornal Gazeta do Povo, ok? Então, nós temos aqui a imagem da professora Tassiana com a aluna. E na parte de cima, na outra folha, nós temos a imagem da Anita também. Que belo gesto, bela atitude que ela teve, não é mesmo, pessoal? Então, veja aqui. O que vocês acham da atitude que a Anita teve? Vocês acham que foi uma atitude bondosa, caridosa? Vocês já tiveram em algum momento a oportunidade de fazer algum tipo de doação para alguém próximo a vocês? Se sim, o que foi que vocês doaram? Como que foi esse momento para você? Você ficou tímido como a Anita? A Anita preferiu não se manifestar assim para todo mundo ficar sabendo. Ela quis ser um pouco mais discreta, ficou tímida, deu dinheiro, um bilhetinho para a professora. Veja aqui uma coisa. O bilhetinho que a Anita mandou para a professora, eu posso falar que é uma informação? Sim, posso. Por quê? Porque a professora leu para que serviria aqueles 6 reais que a Anita deu. Então, ali tinha uma informação. Por menor que ela fosse, ali tinha uma informação, não é? E esse texto que nós lemos também, foi um texto informativo? Também nós vimos o que? Uma notícia jornalística informando, contando sobre um momento de caridade, um momento onde uma criança quis colaborar com um colega, certo? Veja bem aqui. Para entender o texto, sobre esse texto que nós lemos aqui, que lá no início a professora leu e também comentou, nós lemos um texto que foi publicado aonde? Em um jornal de grande circulação, ou seja, que muitas pessoas têm acesso e costumam fazer a leitura, ok? Então, olha ali. O texto lido é sobre um acontecimento real ou foi uma história inventada? Um acontecimento real, exatamente. Então, ali no número 1, nós vamos fazer um xizinho no primeiro quadrinho, ok? O segundo a gente não marca. E por fim aqui, a questão número 2. O principal assunto do texto, ou seja, se alguém perguntasse para você sobre o que você leu aí, o que você ia falar? Que é o quê? A campanha de Páscoa de uma escola? Pode ser, vamos ver. A atitude de uma menina? Pode ser também. E a emoção de uma professora? Realmente, o texto fala sobre a campanha de Páscoa da escola, ele fala sobre a atitude de uma menina e também comenta que a professora se emocionou. Porém, qual que é o principal assunto? Ou seja, o foco da notícia que nós lemos é o quê? A atitude de uma menina. Então, o principal foi contar e relatar a atitude da menina. O principal não foi falar sobre a campanha de Páscoa da escola. Esse não era o objetivo do texto. O objetivo do texto também não era falar sobre a emoção da professora. Ele contou o quê? A emoção da professora foi uma
consequência da atitude da menina, certo? E a atitude da menina aconteceu por quê? Porque houve a campanha de Páscoa. Então, o assunto principal é a atitude de uma menina. Então, aqui no número 2, vou mudar para ficar mais forte para vocês lerem, tá? Nós vamos fazer um X no segundo quadrinho, ok? Então, vocês entenderam bem, né? Por que o principal por que nós marcamos o segundo quadrinho? Porque o assunto principal daquele momento foi a atitude de uma menina, ok? Vamos trabalhar aqui algumas perguntas, interpretação. Qual das frases a seguir resume o assunto do texto? Quase chorei de emoção quando vi aquilo. Tá resumindo? Não. Com vergonha de falar a respeito da doação na frente dos colegas, Anita escreveu um bilhete explicando a destinação do dinheiro e entregou à professora. Isso aconteceu, mas este é um assunto que resume todo o texto? Também não. Menina emociona ao pagar em dobro contribuição na escola para quem não puder. Sim, aqui é o assunto que resume o nosso texto. Então, nós vamos fazer um X no terceiro quadrinho, ok? Número 4. Associe adequadamente as informações apresentadas no texto. Então, olha lá, nós temos aqui Anita Cauana, que é a menina, Tassiana, a professora, Cruzília, o nome da cidade onde aconteceu, Ana Paula de Alvarenga, a mãe da Anita, Minas Gerais, o estado onde aconteceu, ou seja, Cruzília fica no estado de Minas Gerais. 8 anos, a idade da Anita. Sexta-feira, o dia da semana que nós verificamos ali, ó. Sexta-feira, deixa eu só voltar aqui, foi o dia da semana que aconteceram os fatos, isso mesmo. E 29, lembra que estava entre parênteses o número 29 no texto? Se referia ao dia do mês em que aconteceram os fatos. Pensando nisso, agora nós temos que colocar aqui as letras que se referem a cada um, ok? Então, no número 4, nós vamos ver aqui. Nome da professora, Tassiana, letra B. Então, nós vamos pôr aqui, letra B no primeiro. Cidade em que aconteceram os fatos. A cidade foi Cruzília, letra C. Nome da mãe da menina, Ana Paula de Alvarenga, letra D. Nome da menina, Anita Cauana, né? Letra A. Estado do país em que aconteceram os fatos, Minas Gerais, letra E. Dia da semana em que aconteceram os fatos, sexta-feira, letra G. E por fim, dia do mês em que aconteceram os fatos, 29, letra H. Então, o número 4 formou a sequência de letras B, C, D, A, E, G, H, certo? Número 5. Opa, passei reto, desculpe. Analise os parágrafos do texto e responda ao que se pede. Em qual parágrafo está a maioria das informações presentes na questão 4? Então, você agora, um momento, você vai dar uma pausa, vai voltar no texto para buscar essa informação.
qual que é o parágrafo onde eu consigo ver a maioria dessas informações do exercício anterior, do exercício 4? No primeiro parágrafo, isso mesmo. Então, vou pôr aqui o número 5, tá, pessoal? Aqui em cima. Número 5, letra A, primeiro parágrafo. Ok? E aqui é a letra B, que nós já vamos escrever. Letra B. O que isso indica? O que a gente pode observar ali? Indica que no primeiro parágrafo estão presentes o que? As principais informações do texto que nós lemos. Então, no primeiro parágrafo, nós podemos localizar as principais informações do texto. Vou escrever aqui, então. Indica que no primeiro parágrafo estão presentes as principais informações da notícia. Ok? Continuando, vamos ao exercício número 6. Então, olha lá. Quantos reais Anita Cauana deveria entregar à sua professora? O bilhete solicitava que ela entregasse o quê? 3 reais, certo? Quantos ela entregou? Se ela entregou para uma outra criança que precisasse, ela entregou 6 reais. Por que ela entregou 6 reais? Porque ela queria doar para alguma criança que não tivesse condições de pagar para o seu chocolate de Páscoa. Vamos escrever juntos? Eu vou apagar aqui para pôr aqui o número 6, ok? Só um pouquinho. Então, vamos lá. Número 6. Ela deveria entregar 3 reais. Deveria entregar 3 reais, certo? Mas entregou, se ela entregou dela e de outra criança, ela entregou 6 reais. Muito bem. Mas entregou 6 reais para pagar a contribuição de algum colega que não pudesse fazê-lo. Ok? Número 7. Qual é a sua opinião sobre a atitude de Anita Cauana? Converse com seus colegas ou
quem estiver próximo a você sobre esse assunto. O que você acha da atitude da Cauana? Você achou uma atitude bacana? Uma atitude, como se diz, louvável, de respeito, de carinho, atenção a alguém que esteja precisando? Ou você não se importa, não achou legal a atitude dela? Qual que é a sua opinião sobre isso? Número 8. Você conhece a Anitta Cauana ou a cidade de Cruzília? Você já teve a oportunidade, você leu essa informação em algum momento? Já conheceu essa informação antes de nós trabalharmos? E sobre a cidade de Cruzília, já ouviu falar nessa cidade? E o estado de Minas Gerais? Ah, esse é um pouco mais fácil. Tenho certeza que você já ouviu falar sim. Você mora na cidade em Minas Gerais, em alguma cidade em Minas Gerais próximo a Cruzília? Eu particularmente não conheço a cidade de Cruzília, mas o estado de Minas Gerais, eu já visitei algumas outras cidades. Vamos ao número 9. Qual das imagens a seguir representa o sentimento que motivou Anitta Cauana a colaborar com a lembrancinha de Páscoa com um valor maior do que foi pedido? Qual dessas imagens você acha que é um menino que está comendo com uma cara meio entediado, as duas crianças aqui juntas, batendo um papo, dividindo um lanche, olha aqui a mesa, parece umas bolachinhas, né? Ou um menino com um cachorro? Qual dessas imagens você acha que lembra, que remete a esta situação? Muito bem, a imagem da letra B, onde nós podemos ver aqui duas crianças compartilhando, dividindo um lanche. Então, no número 9, nós vamos fazer um X na letra B, certo? Aqui no quadradinho da letra B. E o exercício 7 e 8 é um momento de reflexão, onde você poderá conversar com quem está próximo a você ou com algum colega sobre a atitude da Anitta Cauana, certo, pessoal? Agradeço muito a sua atenção neste momento e nós vamos ficando por aqui. Nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Obrigada, pessoal. Cuidem-se. Tchau, tchau.